sua, mas é de Deus. Então, como eu disse, muita atenção, muita firmeza. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua precisão hoje? Do que você está precisando? Qual que é o seu pedido ao céu, né? O que você tem pedido nas suas orações? E sequer tem feito orações. Mas se não tem, eis um momento. Porque existe um Deus soberano que ouve as orações. Não é poderoso as orações e nem a palavra que estou falando aqui. Mas poderoso é o Deus que responde às orações e que revela a palavra. Então é esse Deus que devemos adorar, que devemos ir a Ele com os nossos pedidos, porque quando Ele nos serve, aí depois a gente vai em gratidão e agradecendo. E temos muito mais para agradecer do que para pedir. Essa é a grande verdade. Pois estamos vivos mais um dia, louvado seja Deus. E eu quero dizer para você que não existe nada impossível. Naamã era um homem famoso, Naamã era um homem general de guerra, um homem que vencia a batalha, era um homem que tinha o status e tinha posições acima da média. O próprio rei aclamava esse homem. Porém, ele era leproso, tinha uma doença incurável, era como o câncer nos dias de hoje. E fedia. E os leprosos, ele tinham os lugares separados, eles não podiam nem se conviver sequer diante da sociedade. E ele vivia ali preso, com as suas armaduras, com as suas roupas, escondendo aquela doença. Porque ele era um homem de guerra e ele era um homem que era importante. Porém, a importância dele, o dinheiro dele, a riqueza dele não comprou a cura dele. O que comprou? Uma serva, alguém que tinha ido como escrava, servir na casa de Naamã. E comentou com a esposa dele, se o meu senhor, se o seu esposo, Naamã, conhecesse o profeta que há em Israel, certamente ele curaria a doença dele. E a esposa, que amava o esposo, contou para o esposo e pronto. Ele foi a esse encontro. Existe um processo, está no capítulo inteiro, se você puder examinar, é lindo, é muito bom. Não vamos mencionar para poder não ficar muito longo esse vídeo, que o propósito não é esse. É apenas um chamado aqui para você. Mas ele levou presentes e foi à casa desse profeta, na viagem. Chegou lá com carruagem, com cavalo, com pessoas, com soldados aos seus serviços, porque ele era alguém importante. E quando ele chegou, ele achou que ia ser recebido com pompa, assim como ele era atendido com pompa na cidade dele e no palácio. E o próprio rei, né, dava poderes a ele e moral para ele, porque de fato ele tinha. Mas o profeta sequer recebeu. E ele não gostou. E o profeta enviou o seu ajudante, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele volta revoltado. Poxa, o cara nem me recebeu,